Oi, leitores! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Relações Perigosas, do Cordelos de la Clos. Como vocês podem ver aí na thumbnail do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro e também sobre a adaptação de 1999, que aqui no Brasil ficou conhecido como Segundas Intenções, mas lá nos Estados Unidos saiu como Cruel Intentions. Tem um filme também de 1988, que também é uma adaptação desse livro aqui, mas eu não assisti ele, então não vou falar dele aqui pra vocês. Vamos começar com a sinopse desse livro aqui. O livro vai focar principalmente nas conquistas da Marquesa Martouer e do Visconde Valmont. Esses dois personagens, eles são muito importantes para a trama desse livro, afinal são eles que vão provocar tudo que vai acontecer através desse livro. É importante ressaltar que todo esse livro se passa através de cartas, ou seja, os personagens vão se comunicando um com os outros através de correspondência. A primeira personagem que a gente vai ter noção de existência aqui nesse livro é a Cecile Volanges. Ela é uma garota nova. Ela saiu do convento onde ela estava porque a mãe dela quer casar ela com um conde. Esse conde ele não vai aparecer muito aqui na história, ele vai mandar 2 cartas em todo o livro, então ele não é um personagem muito importante para a história. Ele é mais um pretexto aqui para a Marquesa fazer tudo o que ela vai fazer com essa menina. A Cecile ela tá prometida para esse cara, para se casar com ele, só que esse cara ele já deu um pé na bunda dessa Marquesa que eu falei para vocês. E a Marquesa não gosta nada disso, de ser deixada de lado. A Marquesa vai mandar carta pro Visconde falando sobre essa menina e sobre o que tá acontecendo. E ela vai falar pra ele que seria muito interessante se ela fosse tirada do meio do caminho da Marquesa. Aqui é importante pensar que esses dois personagens, como eu tinha dito, vão ser muito importantes pra trama. Porque através deles, toda a história vai acontecer. Tudo que eles tramarem pra outros personagens vai ser importante pra história. Ela fala isso pro Visconde, ele fala que seria interessante meio que tirar a menina do caminho dela, persuadindo ela, fazendo ela se apaixonar por ele, só que ele tem outras coisas pra fazer. Mas, ao longo da história, ele vai mudando de ideia e ele vai tentar ajudar a Marquesa. Afinal, os dois são amigos, né? A gente pode dizer que eles são amigos libertinos e que se ajudam a fazer coisas que são erradas do ponto de vista moral da sociedade. O Visconde, não sendo nada santo, ele acaba conhecendo a presidenta Tourvel. Ela é uma mulher já casada, só que ela é totalmente religiosa, ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito pura e inocente, sabe? Daquele aspecto religioso mesmo, do aspecto cristão de pura e inocente, mesmo ela já sendo casada. Ele vai conhecer ela na casa da tia dele, que é a senhora Rosemonde, e essa senhora é muito amiga da presidenta, e ele vai acabar olhando pra ela e pensando, eu posso corromper essa mulher. Então, ao mesmo tempo que ele vai tentar corromper a presidenta, ele vai estar ajudando a Marquesa com a Cecile. A Cecile, como eu disse, ela é uma menina jovem, então ela acaba se apaixonando por uma das pessoas que vai pra casa da família dela, que é o Cavaleiro Danceny. Ele é um homem jovem também, que ainda não se casou, então eles começam a trocar olhares quando eles estão tocando música na casa dela, e começa a despertar um sentimento de amor entre os dois. Isso obviamente não é bom, porque atrapalha os planos da Marquesa, né, de acabar corrompendo a Cecile com a ajuda do Valmont, mas eles dão um jeito de continuar ali o plano inicial, agora também usando esse relacionamento da Cecile com o Danceny, que, como vocês já devem saber, na época não era comum você ter esse romance rolando entre as pessoas, os casamentos eram muito arranjados, né, tanto que a Cecile já tá prometida pra alguém, só que o Danceny acaba entrando no meio dessa história, a mãe da Cecile fica meio agoniada com isso, ela não quer que ele continue namorando a filha dela, e ela descobre esse relacionamento através da Marquesa, porque a Marquesa ela acaba também, pra conseguir corromper a Cecile, ela acaba se tornando amiga da Cecile, entre aspas, ela não é amiga de verdade, então ela acaba conseguindo meio que deter esse relacionamento, e o Visconde vai dar um jeito ali de se intrometer também nesse relacionamento. O Visconde, ele tá tentando ter a presidenta pra ele, só que a presidenta é muito firme, ela não quer trair o marido dela, porque ela já é casada, ela não quer se deixar levar por esse romance, então eles trocam diversas cartas, e nessas cartas é ele sempre tentando convencer ela de que ele ama muito ela, e que ela não pode ser dura com ele, mesmo ele querendo ela, assim, de um jeito que não pode, ela deveria ser amiga dele, escutar ele. É bem aquela coisa de tentar convencer que você tá fazendo uma coisa certa quando você sabe que você não está. E a gente vai acompanhando essa história escalando, 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 ao mesmo tempo que a gente vê outros tipos de ações da Marquesa e do Visconde fazendo coisas erradas, por exemplo, tentando seduzir um homem
para ele ficar a favor dos comandos dela, ou o Visconde acabando com a vida de mulheres, fazendo elas ficarem mal faladas dentro da sociedade deles. Esqueci de falar uma coisa, essa sociedade, ela se passa em 1700, mais ou menos ali no período antes da Revolução Francesa. Foi a época que o autor escreveu, tanto que ele participou depois da Revolução Francesa, o autor. Ele era do exército. Então muita coisa que a gente vê dentro do livro é baseada na sociedade ao redor do autor daquela época. E eu achei legal essa coisa que o autor fez de você ter os antagonistas, né? A Marquesa e o Visconde, eles vão representar dentro da sociedade francesa daquela época a maldade, sabe? A antirreligião, eles representam isso. E a Cecile e a presidenta, elas vão representar a pureza dentro da sociedade e a religião. Vou dar um pequeno spoiler pra vocês. Essa história, ela é uma história trágica, então o final dela não vai ser muito legal para ambas as partes que aparecem nesse livro. Muita coisa vai mudar, principalmente nas últimas páginas. Eu marquei até que bastante esse livro, coloquei bastante post-it. Eu marquei mais frases interessantes aqui, que falam muito da sociedade da época, mas também algumas coisas interessantes que acontecem dentro do livro. O mais legal de acompanhar dentro desse livro vai ser tudo que vai acontecer através das ações da Marquesa e do Visconde. E também a gente perceber o quanto essas duas pessoas são manipuladoras, eu diria até que sociopatas. Eles gostam de se sentir mais poderosos do que os outros, podendo dominar as outras pessoas. Então, eles são personagens bem detestáveis, mas ao mesmo tempo, enquanto eu li o livro, agora eu vou dar uma opinião pra vocês, eu achava eles muito mesquinhos, porque eles queriam fazer uma maldade de corromper alguém dentro da sociedade que parecia tão burra, sem graça, sabe? O papel de uma pessoa que não tem nada melhor pra fazer na vida dela, e aí ela decide acabar com a vida de outra pessoa. Então eles são personagens bem mesquinhos e bem... assim, você sente dó deles, sabe? Aquela dó que você fala, nossa, essa pessoa nem vale a pena você ficar bravo por ela. Realmente são personagens bem detestáveis. Vou falar um pouquinho agora sobre as minhas opiniões sobre esse livro. Não é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Ele é um livro que é bem arrastado em determinados momentos e bem repetitivo. Não é um livro que eu pretenda reler no futuro, porque, como eu disse, ele é arrastado. Então teve muitas vezes que eu tive que me forçar na leitura pra continuar, mas o autor colocava algum acontecimento que me fazia querer terminar a história. Tanto que eu fui pra frente porque eu tava gostando de algumas coisas que o autor ia colocando ali no meio. Os personagens têm profundidade, eles são bem desenvolvidos, eles são muito interessantes. Uma das minhas personagens preferidas é a Cecile, porque ela tem essa coisa da inocência, de ser uma menina nova, que não sabe nada da vida. E infelizmente ela é muito manipulável pelos outros personagens, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. A presidenta, ela é uma personagem muito casta, ela realmente é bem religiosa, então ela tenta a todo momento ser boa com o Valmont, mas ao mesmo tempo dar limites pra ele, mas ele acaba tentando a todo momento acabar com esses limites. E é uma coisa muito chata, porque ele é um homem extremamente insistente e abusivo, e ele enxerga as mulheres realmente como coisas a ser conquistadas e depois jogadas fora. Mas a Marquesa não é diferente com relação aos homens, ela utiliza sim dos homens pra ter o que ela quer e pra ter prazer também. A gente vai ter muito essa coisa do prazer sexual explorado nesse livro aqui, com os personagens sendo personagens muito persuasivos e que fazem as pessoas fazerem aquilo que eles querem. Eles são bem manipuladores. Já os outros personagens que aparecem aqui, como Danceny, que eu falei, a mãe da Cecile, a senhora Rosemonde e alguns outros que vão aparecer um pouquinho aqui nesse livro, eles são personagens mais que vão reagir ao que está acontecendo dentro da história e depois no final do livro eles vão ficar mais bem representados aqui, porque a gente vai precisar deles pro final dessa história. Esse é um pouquinho do livro, não é um livro que eu tenha adorado muito, eu acho que ele é um bom livro, talvez naquela época tenha sido um livro muito mais escandaloso, como a gente tem aqui na sinopse falando que realmente pro pessoal daquela época, dentro daquela sociedade, foi um livro que escandalizou. Hoje ele é considerado um dos livros mais importantes da literatura francesa, mas nem por isso eu vá gostar desse livro, tanto assim, só porque ele é um clássico, nem nada disso. Eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês, o que eu achei mesmo do livro. Eu acho que isso aqui vai ser bem interessante pra quem gosta de fofoca. Um livro bem fofoqueiro, cheio de escândalos e barracos, coisas pesadas, assim, manipulação, pessoas ruins. Pra quem gosta desse tipo de literatura, eu acho que vai ser um livro bem bacana, mas você tem que ter noção que a gente vai ter meio que um exagero, eu posso dizer assim, hoje em dia, dessa coisa do romance. Então, às vezes você vai ler as cartas que os personagens trocam entre si e você fica tipo, nossa, que
que romance chato, que coisa exagerada, mas pra aquela época não era tão exagerado assim, era uma coisa entre aspas normal, sabe? Pra gente fica uma coisa meio exagerada, meio cansativa, pra mim foi. Não é um livro que eu odiei, nada disso, mas também não é um livro que eu pense, poxa, que livro interessante. Mas ele tem muitas coisas a oferecer, principalmente essa questão de questionar, né, naquela época, o papel da sociedade na vida das pessoas, como as pessoas eram criadas, sendo muito podadas do que realmente é o mundo, vivendo em pequenas bolhas sociais. Afinal, a gente tá falando aqui da corte francesa, né? São viscondes, marquesas, cavaleiros, enfim. E também eu senti muito que teve esse questionamento do livro com relação à religião, o papel da religião, sabe? E essa coisa da religião ser maltratada pelas pessoas que não são boas pessoas, e das pessoas religiosas, na realidade, serem utilizadas por pessoas más, sabe? Mas também a gente vai ter essa questão da religião fazerem as pessoas serem tão puras, puritanas o tempo todo, que elas não conseguem enxergar o mal e acabam sendo muito ludibriadas por outras pessoas que têm essa coisa mais má e que não respeitam a religião. A Marquesa não respeita a religião de jeito nenhum, ela é totalmente contra, ela tira sarro disso, e o Visconde também, ele não tá nem aí pra religião. São duas pessoas bem, entre aspas, vamos dizer assim, mundanas, usando um jeito de falar de hoje em dia, né? Beleza, dei a sinopse pra vocês gigante desse livro. Agora vamos falar sobre o filme. O filme, ele vai ter o primeiro nome dos personagens. No livro a gente se refere à Marquesa e ao Visconde, né? A gente não tem o primeiro nome, só tem o sobrenome da família deles. No filme a gente já tem um nome propriamente dos personagens. E a gente vai ter uma modernização dessa história, porque é uma história que vai se passar nos anos 90 e não em 1700, né? Então a gente não tem a corte francesa, a gente vai ter as pessoas que são o old money dessa sociedade aqui que a gente vai acompanhar no filme. No filme a gente vai continuar tendo essa questão da religião, né? De você ter pessoas que são contra aquela ideia da religião puritana, que no caso vai ser a garota que ele tá querendo conquistar, né? Ela vai ter esse ar mais puritano, ela vai ser boazinha e ela vai ter ideias muito bem colocadas na cabeça dela, do jeito que ela quer que as coisas sejam na vida dela, e ele vai ser contra tudo isso, ele vai tentar corromper ela também. Só que você tem isso no filme muito mais de um jeito moderno, né? E ali no filme você tem a diferença de que esses dois personagens que são retratados, eles são meio irmãos, então não é que eles são da mesma corte, eles são meio irmãos, então eles têm uma proximidade maior, né? E você tem um pouco do uso mais do erotismo, eu diria, do que no livro. Apesar do livro ter muitas passagens falando sobre relações sexuais e tudo, a gente tem muito mais isso presente no filme. Afinal, o filme é uma coisa de vídeo, né? Então fica muito mais explícito pra gente. A personagem da Cecile, ela é muito bem retratada aqui, apesar de novo, ser um filme mais moderno, né? Ela é muito parecida com a personagem do livro em termos de inocência, ela é muito pura, sabe? Ela não tem aquela coisa de enxergar as coisas de um jeito ruim. Ela é realmente uma pré-adolescente, sabe? Uma adolescente, assim, que não faz mal pra ninguém e infelizmente é coagida por pessoas ruins. Eu assisti o filme há um tempinho já, eu assisti o filme antes do livro. E eu gostei bastante do filme, mas não tanto. Dizem que ele é um clássico cult, né? Me desculpa aí quem ama esse filme, mas eu não curti tanto assim. Eu achei que ele ficou um pouco raso, mais ali do meio pro final, e que podia ter sido um pouco melhor. Mas o final do filme ele é muito, muito icônico, com aquela música tocando, todo mundo fala disso. E eu gostei bastante também da personagem que interpreta, no caso, que seria a Marquesa do livro. Ela faz muito bem essa coisa de... Realmente, gente, ser uma sociopata, sabe? Aquela coisa de não liga pra nada que acontece, contanto que nada aconteça com ela, sabe? Ela interpretou muito bem. E o Sebastian, né, que a gente chama ele de Sebastian no filme, agora eu lembrei do nome dele, tava tentando lembrar o nome. Que no caso seria o Visconde, né? Ele é bem também interpretado. Eu acho que talvez o Sebastian no filme, o Visconde no filme, ele tem um pouco de mais sarcasmo do que no livro, eu diria. Eu acho que a Marquesa, ela costuma ser mais sarcástica
e mais cáustica no livro, sabe? Ele já é uma pessoa mais que parece que ele tá bem, que ele é frio, mas que ele tem aquele ódio dentro do coração. Vamos falar um pouquinho dos spoilers, que no caso vai ser sobre o final do livro e do filme. O final, ele é, entre aspas, bem parecido. No filme a gente também vai ter a Cecile com interesse amoroso, só que no caso o interesse amoroso dela é um professor que ela tem, né? Inclusive a gente vai ter até um pouquinho falando sobre o racismo que ele vai sofrer, que é feito, que a mãe da menina faz com ele, por ele ser um professor e também ser um homem negro. E no livro a gente tem esse Dunsany, ele sendo considerado menos em vista dos outros por conta dele não ser tão rico quanto o pretendente da Cecile. Mas não é uma coisa que a mãe dela aponte muito, sabe? Não é uma coisa que seja tão pesada no livro, não. Ela até, no finalzinho do livro, a mãe dela fala: ai, eu acho que tá tudo bem se ela se casar com ele, porque ela vai ser rica pelos dois, enfim. Então você vai ter uma briga entre o Visconde e o Dunsany no final do livro, e no filme você vai ter uma briga entre esse namorado da Cecile e o Sebastian, que vai acontecer uma morte ali. Eu não vou dar tanto spoiler assim, vai que vocês querem ler o livro e assistir o filme, não vou dar tanto spoiler. Mas acontece uma morte ali muito importante. E aí, a partir dessa morte, a gente vai ter um acontecimento muito importante que vai fazer com que as pessoas descubram as coisas que estavam acontecendo ali entre os dois personagens principais que fizeram esse desafio um pro outro, né, de corromper outras pessoas. Eu acho que aliás, mais o filme na realidade, eu acho que o filme vale mais a pena pra vocês verem de verdade. O livro, ele é interessante, só que como eu disse, ele pode ser sim maçante pra algumas pessoas. Então não vou vir aqui falar pra vocês, leiam o livro que ele é super fácil. Não, ele pode ser um livro maçante mesmo. Já o filme, ele é um filme bem mais rápido, você assiste assim numa tarde, como se fosse um filme da sessão da tarde, apesar de ter temas bem mais pesados. Ele é um filme assim que você consegue assistir mais de boa. Então eu recomendaria pra alguém que não gosta muito de livros tão parados ou com uma linguagem mais rebuscada, assistir o filme, sabe? Agora, quem quer se arriscar, ler um clássico que foi adaptado muitas vezes, né? E que é bem conhecido na literatura francesa e também na literatura mundial, eu recomendo sim ler o livro para vocês terem uma experiência. Talvez vocês gostem, talvez não seja do meu gosto, mas seja do de vocês. Então eu recomendo sim que vocês leiam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da dica e da história que eu contei pra vocês. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!